Alô amigos, esse é o canal RK Ceará trazendo a análise do jogo Inter 1, Ceará 0. O Inter venceu o Ceará e se afastou da zona de rebaixamento do Brasileirão e o Vozão cai na tabela. Vamos saber os detalhes neste vídeo, a análise do jogo, mas antes eu peço a você, meu amigo, torcedor do Vozão, te inscreve no canal, dá joinha, deixa o seu comentário e compartilhe este vídeo. Deixa eu botar um pouquinho para cá. Pois o Internacional conseguiu demonstrar neste jogo movimentado no primeiro tempo, a torcida do Inter, uma atuação imponente em parte do duelo. Apesar de alguns sustos, venceu o Ceará por 1-0 neste domingo pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. E no segundo tempo o Ceará cresce, mas faltou ser mais objetivo, ser mais eficiente. Alan Patrick abriu e definiu o placar aos 23 minutos do primeiro tempo, depois de uma bela jogada de Borré, né? Borré que tirou um adversário da jogada, atrasou para o Alan Patrick, que só teve o trabalho de meter a bola para o fundo da rede, foi o único gol da partida. E com esse resultado no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, o Colorado se afastou da zona do rebaixamento, subiu para 17 pontos e ocupa a 12ª colocação. E o Vozão, eu tenho que ver ainda, mas aqui diz que está em 11º com 18, não sei se ele caiu um pouco mais. O próximo compromisso do Inter será contra o Santos, às 21h30, fora de casa, né, quarta-feira, dia 23, tá? Na Vila Belmiro. E o Ceará recebe o Mirassol, também na quarta-feira, dia 23, às 19h, na Arena Castelão, em Fortaleza. Primeiro tempo movimentado, primeiro tempo muito interessante no Beira-Rio. O Inter levou perigo logo na primeira jogada, com Wesley chutando para a defesa de Bruno Ferreira. Bruno Ferreira bem no jogo, né? E diferente do jogo contra o Vitória, o Inter pressionou para tentar marcar um gol cedo. O Inter teve muitas chances, teve bola no travessão, teve Borré perdendo o gol cara a cara com o goleiro, assim como o Ceará também teve as suas possibilidades. O Ceará também teve bola na trave e tal. Aos 7 minutos, Alan Patrick limpou a marcação e achou Aguirre. O lateral direito mandou uma bomba no travessão, explodiu no travessão. E aí na sequência, Carboneiro lançou para Bruno Henrique, que na cara do gol chutou fraco e desperdiçou. Bruno Henrique esteve mal na partida hoje, não esteve bem o volante colorado. E apesar da pressão colorada, né, o Ceará também teve oportunidades de fazer o gol, de sair inclusive na frente do marcador. Aos 13 minutos, Galhardo acertou a trave de calcanhar, seria um lindo gol do Galhardo, que foi um dos destaques do Ceará, né? Teve uma falha aí do zagueiro, né, o Vitão. Em seguida, o atacante arrematou e a zaga afastou. Mas toda a jogada estava irregular. E aí o Inter abriu o placar, né, aos 23 minutos, Borré apareceu na direita, conduziu a bola até quase a linha de fundo, tira o marcador da jogada e toca para Alan Patrick, livre. Ele só teve o trabalho de empurrar para a rede do Ceará, 1-0 para o Internacional. Grande lance do colombiano pela lateral da área do Vozão, foi o assistente do gol e foi um dos destaques aí do ataque colorado também. O Inter que manteve a vantagem na etapa inicial, mas sofreu um gol que, por sorte da equipe gaúcha, não valeu. Pedro Raul antecipou a defesa e chutou para o fundo do gol de Rocher. O auxiliar, porém, assinalou impedimento e depois marcou uma falta para o Ceará, que havia sido já marcada pelo juiz, né? Mas poderia dar jogada vencida, né? Poderia ter dado jogada vencida. Aí vem o segundo tempo, né? O Inter começa a segunda etapa como terminou a primeira, tentando pressionar, mesmo com a vantagem no placar, né? O time colorado tentou uma chegada forte aí com Borré no primeiro minuto, o atacante chutou e beliscou a trave direita. Aos 10 minutos, Alan Patrick também exigiu o goleiro do Ceará após boa cobrança de falta.
Ferreira, o Bruno Ferreira conseguiu segurar firme, né? Ele foi um dos destaques do Ceará, sem sombra de dúvida também. Ao passo, né, que o seu companheiro vamos botar assim, o seu colega de arco, que seria o Rocher do Internacional, praticamente não trabalhou, apenas intervenções. Né? Com 28 minutos, os visitantes perderam a oportunidade de deixar tudo igual. Pedro Henrique, que foi jogador do Internacional, inclusive, teve a chance de fazer aí a lei do ex no Beira-Rio, mas demorou para concluir a gol. E aí perdeu a possibilidade. E o Inter, a pressão colorada, o domínio colorado foi se perdendo. O Inter baixou as suas linhas, né? Muito por conta das linhas dos cearenses terem subido na busca pelo empate. O Ceará subiu, melhorou, cresceu, teve mais domínio no segundo tempo, mas não concretizou. Faltou o homem-gol, faltou o cara decisivo, faltou o camisa 10 que organizasse também. E aos 39 minutos, Pedro Raul recebeu um cruzamento e cabeceou no travessão de Rocher. Mas o placar terminou assim, 1-0 para o Internacional. E agora o Ceará vai ter que ter aí a reação diante do bom time do Mirassol. Organizado time do Mirassol, que ontem meteu 3-0 no Santos com Neymar e tudo. Né? O Inter que jogou com Rocher, Aguirre, Vitão, Vitor Gabriel e Bernabei. Thiago Maia, depois entrou Diego Rosa no segundo tempo. Bruno Henrique, depois o Luiz Otávio também no segundo tempo. Aliás, Bruno Henrique muito mal, gostei do Luiz Otávio. E Alan Patrick, o melhor jogador da partida. Fez o gol e organizou o time do Inter. Carboneiro, depois o Bruno Tabata entrou no segundo tempo. Os dois não foram bem. Wesley, depois o Gustavo Prado no segundo tempo. E Borré, depois o Valência. Borré melhor que o Valência. Valência que entrou no segundo tempo aos 31 minutos. O time do técnico Roger Machado. E o Ceará perdeu com Bruno Ferreira, Fabiano, depois entrou Rafael Ramos no segundo tempo, Marlon, William Machado e Matheus Bahia. Gostei da defesa do Ceará, muito bem postado, mas falhou no primeiro gol do Internacional, né? Não deu combate para o melhor jogador do Internacional, que é o Alan Patrick. Diego, depois entrou Fernando Sobral, o Dieguinho instável na partida. Matheus Araújo, depois entrou o Ailon, não gostei nem do Matheus Araújo e muito menos do Ailon meio perdido no jogo. E Lucas Lima, depois entrou o Lourenço. Galiano, Pedro Henrique, também altos e baixos, Bruno Tubarão pouco fez, e Pedro Raul tentou, né, fez parede, cabeceou, mas não conseguiu furar o bloqueio do Internacional, o time do técnico Léo Condé. O gol da partida, o único gol da partida, Alan Patrick, aos 23 minutos do primeiro tempo a favor do Internacional. Levaram cartões amarelos o Carboneiro, do Inter, Matheus Bahia, Marlon, do Ceará. Esse foi o jogo para um público de 31.976 torcedores e uma renda de R$ 846.264. Torcida do Ceará compareceu, mas em pouco número no Beira-Rio. O Internacional vence, sobe na tabela, o Ceará perde e desce na tabela. Agora fica de conclusão, né, como uma conclusão dessa minha análise, eu digo que falta jogadores de qualidade, principalmente no meio de campo, né, para municiar o Pedro Raul, para dar condições dos atacantes terem ali a bola decisiva. E falta um jogador decisivo também, que não foi hoje o Pedro Raul, não foi o Pedro Henrique, não foi o Ailon e não foi o Galiano. Então falta reforços. Alô, presidente do Ceará, tem que contratar um atacante decisivo, tem que contratar um camisa 10, eu não sei se o Mugni vai renovar ou não, parece que ele não aceitou a primeira proposta, né? Então precisaria de 2 jogadores de meio de campo, um para titularidade e outro para reserva, né? E aí falta um volante também, enfim, falta no mínimo 3 jogadores. João Paulo Silva vai ter que trabalhar essa semana, hein?
Daqui a pouco fecha a janela e o Ceará com esse time não vai conseguir. Não vai conseguir, infelizmente, o objetivo. O objetivo talvez consiga de se manter na Série A, mas aquele objetivo de tentar uma vaga em alguma competição internacional, esse está longe. O que você achou do jogo? Deixe nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Daqui a pouco vem os destaques do Ceará, quem foi o craque da partida, quem foi o perna de pau, né? Daqui a pouco também as entrevistas dos treinadores e o pós-jogo normal aí do Kodama para você. A todos, muito obrigado pela audiência, beijo no coração e fique com Deus.